Sejam bem-vindos, bem-vindas, queridos e amados alunos do curso Mater Dei de Teologia Bíblico-Doutrinal. Nós estamos hoje continuando o tratado de demonologia que começamos na segunda aula desse 13º módulo. E para tanto nós vamos dar início à nossa aula de hoje, sempre pedindo a Deus que nos ilumine, nos dê força, nos santifique, nos dê o dom do entendimento, o dom da sabedoria, o dom do discernimento, para que possamos viver e compreender a sua mensagem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, fazei que nós, vossos filhos, que buscamos conhecer mais os vossos ensinamentos, cresçamos na nossa fé e no vosso conhecimento, para que possamos adorar-vos e amar-vos como vós mereceis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, continuando o tratado de demonologia, que está bem resumido na nossa apostila, nesse tratado de demonologia, nós estamos estudando um pouco mais sobre a realidade do demônio e dos demônios. Então vamos continuar o assunto. Qual foi o pecado dos anjos maus? Bem, qual teria sido a prova a que foram sujeitos os anjos em geral? E qual teria sido o pecado dos que sucumbiram a essa prova, como nós vimos, mencionamos na aula anterior? Bem, o único pecado que poderia derrubar, digamos assim, os anjos é o pecado da soberba. Acredita-se que tenha sido um pecado de orgulho, de soberba, pois a Escritura diz que foi na soberba que teve início toda a perdição. Isso está no livro de Tobias, capítulo 4, versículo 14. No século IV, Santo Atanásio o afirma explicitamente. Abre aspas. O grande remédio para a salvação da alma é a humildade. Com efeito, Satanás não caiu por fornicação, adultério ou roubo, mas foi o seu orgulho que o precipitou ao fundo do inferno. Porque ele falou assim: eu subirei e colocarei meu trono diante de Deus e serei semelhante ao Altíssimo, conforme está em Isaías, capítulo 14, versículo 14. E é por essas palavras que ele caiu e que o fogo eterno se tornou sua sorte e sua herança. Fecham aspas. Essa é a explicação de Santo Atanásio já no século IV da nossa era. Mas em que consistiria este pecado da soberba a qual os anjos sucumbiram? Bem, segundo Santo Tomás de Aquino, essa soberba consistiu em que os anjos maus desejaram diretamente a bem-aventurança final, não por uma concessão de Deus, por obra da graça, e sim por sua própria virtude, como mera decorrência de sua natureza. Dessa forma, quiseram manifestar sua independência em relação a Deus. Eles recusaram assim a homenagem que deviam a Deus como seu Criador e desejaram substituir-se a Ele e ter o domínio de todas as coisas, ou seja, eles queriam ser como deuses. Em Gênesis 3, versículo 5. Santo Tomás faz igualmente referência à seguinte passagem de Isaías, referente ao rei da Babilônia, mas geralmente aplicada a Satanás, para ilustrar o pecado dele e a dos anjos maus que o acompanharam na revolta. Abre aspas, diz o livro de Isaías 14, versículos 13 e 14. Como caíste do céu, ó astro brilhante, em latim Lúcifer, que ao nascer do dia brilhavas, que dizias no teu coração, serei semelhante ao Altíssimo? Né? Então vocês vejam que essa explicação é bem plausível e verdadeira. O pecado de Lúcifer e dos anjos que se revoltaram com ele teria sido, pois, um pecado de soberba, ou seja, da complacência na
própria excelência e menosprezando e menoscabo da honra e respeito devido a Deus. Então, eles, na autocomplacência da sua excelência, eles acabaram caindo no pecado da soberba, menosprezando a honra devida e o respeito a Deus. Né? Então, esses respeitos e esta honra devidos a Deus, eles desprezaram. Esses elementos se encontram em todo pecado, explica Padre Burhanda, pois quem ofende a Deus prefere a própria vontade, em vez da vontade divina, que nela se compraz. E a questão da revelação da encarnação? Bem, não está formalmente revelado aqui o que consistiu exatamente a prova dos anjos. Os teólogos fazem hipóteses teológicas, como a de Santo Tomás, exposta agora. Francisco Soares, teólogo jesuíta do século XVII, levanta uma outra hipótese. Ele diz o seguinte, o padre Francisco Soares, ele diz que a prova dos anjos teria consistido, segundo ele, na revelação antecipada por Deus da encarnação do Verbo. Os anjos maus se teriam revoltado contra a submissão em que ficariam em relação à natureza humana do Verbo encarnado, a qual, enquanto natureza, seria a natureza angélica. Uma variante dessa hipótese é que afirma que Lúcifer e os anjos, revoltados, não quiseram se submeter-se à mãe do Verbo encarnado, pela sua dignidade ficaria colocada acima dos anjos, embora inferior a eles por natureza, por ser humana. Essa hipótese, entretanto, está ligada a uma outra questão. Se o Verbo se teria encarnado mesmo sem o pecado de Adão, será que o Verbo teria se encarnado mesmo sem a hipótese do pecado de Adão? Soares, com algumas adaptações, segue a opinião de Duns Scoto e de Santo Alberto Magno, a qual sustenta que sim. São Francisco de Sales também participa dessa opinião. Santo Tomás, porém, é de outro parecer. Ele argumenta o seguinte: seguindo a Sagrada Escritura, que por toda parte apresenta como razão da encarnação o pecado do primeiro homem, é conveniente dizer-se que a obra da encarnação está ordenada por Deus como remédio contra o pecado. De tal modo que, se não existisse o pecado, não teria havido a encarnação do Verbo. Embora a potência divina não esteja limitada pelo pecado, podendo, pois, Deus encarnar-se, mesmo que não houvesse o pecado. Isso está na Suma Teológica. São Boaventura reconhece que a opinião tomista é mais consoante com a fé, enquanto a outra favorece mais a razão. Embora ambas as opiniões sejam sustentáveis, ou sejam plausíveis, aceitas, o comum dos doutores acha que a hipótese tomista é a mais provável, sendo predominante entre os santos padres. Já Santo Agostinho afirma: se o homem não tivesse caído, não se teria feito carne. Em favor dela, fala igualmente o símbolo dos apóstolos, isto é, o credo que nós rezamos na missa, quando proclama: o qual, o Verbo, por nós homens e por nossa salvação, desceu dos céus. Também a liturgia pascal, que canta: ó culpa feliz que nos mereceu um tal Redentor. O padre Cristiano Pesques, jesuíta, diz que a posição tomista de tal modo se tornou comum que hoje há poucos defensores da esposada por Soares quanto à encarnação do Verbo. Daí decorreria que a hipótese de Soares, com relação ao pecado dos anjos, ficaria também prejudicada. E a questão da obstinação dos demônios? Bem, nós homens temos certa dificuldade psicológica em compreender que os demônios, por um só pecado, tenham sido condenados eternamente, enquanto Adão e Eva puderam ser perdoados. Por isso, desde os primeiros tempos do cristianismo, não faltaram autores que sustentam a possibilidade da reconciliação dos anjos decaídos com Deus.
Essa doutrina, portanto, foi condenada pela Igreja e Santo Tomás explica a razão pela qual isso não é possível. Em primeiro lugar, porque a prova a que os anjos foram submetidos, a fim de merecerem a bem-aventurança eterna, teve para eles o mesmo efeito que tem para nós homens, a morte. Ou seja, encerra o período em que podemos adquirir méritos e nos introduz na vida eterna imutável por natureza. Os anjos bons, tendo sido fiéis, passaram a gozar da bem-aventurança eterna. Os anjos maus, ou demônios, foram precipitados no inferno por toda a eternidade. Em segundo lugar, por causa da natureza angélica, os anjos, uma vez feita uma escolha, não podem voltar atrás, seja para o bem, seja para o mal. Por quê? Porque eles não estão sujeitos à mobilidade das paixões humanas, sua inteligência é perfeita, de modo que eles não podem fazer escolhas provisórias, como o homem faz. Antes de fazer uma escolha, o anjo é perfeitamente livre. Feita esta, sua vontade adere a ela para sempre, pois todas as razões que o levaram a fazer essa escolha já estavam perfeitamente claras para ele antes que a fizesse. E qual o lugar de condenação dos demônios? Bem, em primeiro lugar, o inferno. A tremenda realidade do inferno como lugar criado para os demônios e os malditos é atestada pelo Divino Salvador ao falar do juízo final. Está em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 41, quando Jesus diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que foi preparado para o demônio e para os anjos. São Pedro ensina que Deus não perdoou aos anjos que pecaram e precipitou-os no Tártaro para serem atormentados. Isso está na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. E São Judas escreve que Deus prendeu em cadeias eternas no seio das trevas os anjos prevaricadores, na carta de Judas, versículo 6. Assim como o lugar para os anjos bons é o céu, para os demônios é o inferno. Mas os demônios têm dois lugares de tormento. Um em razão de sua culpa, que é o inferno. Outro em função das tentações a que submetem os homens, ou seja, a atmosfera tenebrosa, pelo menos até terminar o mundo. E a questão dos demônios dos ares? Bem, a doutrina de que os demônios vagueiam pelos ares para tentar os homens é claramente afirmada por São Paulo na Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 20, e capítulo 6, versículo 12, quando ele diz: o príncipe que exerce o poder sobre este ar, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelos ares. E essa teoria, é confirmada pela Igreja, por exemplo, na oração de São Miguel Arcanjo, que o Papa Leão XIII compôs e mandou recitar ao fim da missa, na qual invoca o príncipe da milícia celeste para que, pelo divino poder, precipite no inferno a Satanás e outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Né? E qual é a hierarquia dos demônios? Existe hierarquia entre eles? Bem, entre os demônios existe uma hierarquia. Essa hierarquia decorre do fato de que, sendo anjos, uns terem a natureza mais perfeita que os outros. Por isso que Satanás é o príncipe, o chefe dos demônios. Não que exista entre eles uma submissão por amor ou respeito, como na verdadeira hierarquia. Os demônios se odeiam mutuamente e só se unem circunstancialmente para quê? Para atormentar os homens. É o mesmo que explica Santo Tomás. Se dá entre os homens maus. Eles formam quadrilhas e se submetem ao chefe, apenas como meio de melhor cometerem seus roubos ou homicídios contra os homens honestos. E quais os nomes dos demônios? Eles têm nome? Sim. Os judeus não tinham uma palavra específica para indicar os espíritos malignos. A designação geral de demônio para os anjos decaídos vem da versão grega do Antigo Testamento.
A palavra daimon, em grego, entre os gregos, designava os seres com forças sobre-humanas, especialmente os maléficos. A palavra hebraica Satan significa adversário, acusador. Satanás, o chefe dos demônios, é também conhecido nas escrituras como diabo, que vem de uma palavra de origem grega, diabolos, que quer dizer caluniador. Nas Sagradas Escrituras aparecem os nomes de vários demônios. Por exemplo, Azazel, que é o demônio que habita o deserto, está em Levítico 16, versículos de 8 a 10. Asmodeu, que matou os 7 maridos de Sara, livro de Tobias, capítulo 3, versículo 8. O nome Beelzebul ou Beelzebul, cuja significação parece ser o deus do esterco, o deus das moscas, nome com que os rabinos indicariam os sacrifícios oferecidos aos ídolos, é apresentado como sinônimo para Satanás, ou príncipe dos demônios. Mateus 12, versículo 14, e Marcos 3, versículos 22 a 26. Já o nome Lúcifer foi palavra escolhida na tradução da Vulgata, para traduzir para o latim a expressão astro brilhante, ou estrela brilhante, da profecia de Isaías, capítulo 14, versículo 12, que costuma ser interpretada como uma referência à queda do demônio. Em geral, este apelativo é utilizado igualmente como sinônimo de Satanás. E a psicologia do demônio? Ele tem alguma psicologia? Bem, segundo o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, diz o seguinte: ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade. É mentiroso e pai da mentira. Bem, com base nas Escrituras Sagradas e em outras fontes, poderíamos ressaltar alguns aspectos da psicologia de Satanás e seus anjos malignos. Embora os demônios sejam diferentes entre si, assemelham-se em seu desejo de fazer o mal e em sua natureza decaída. Por isso, o que é dito a respeito de Satanás, seu chefe, pode-se dizer igualmente dos demais demônios. Por exemplo, a questão da vontade pervertida. Os demônios puros espíritos, eles são puros espíritos, como anjos que são, que eles têm natureza angélica, não têm as fraquezas e as debilidades dos homens. De onde sua revolta contra Deus ser permanente, imutável, eterna. Sua vontade, deixando de ter como objeto o sumo bem, tornou-se uma vontade pervertida, fixada onde? No mal. Dessa forma, os demônios não desejam senão o mal, em todos os seus atos voluntários. E mesmo quando fazem algum bem, os demônios às vezes fazem algum bem, como, por exemplo, restituir a saúde a alguém, obter-lhe riquezas e ensinar-lhe algo. Quando a pessoa faz um pacto ao demônio, ele faz um bem. Entre aspas, ele até restitui a saúde, lhe dá riquezas, que é pessoas que fazem pactos demoníacos e em troca de benefícios. Quando os demônios fazem o bem, fazem-no apenas para daí tirar o mal, conduzir a pessoa à perdição eterna, que é a única coisa que almejam para os homens. Quando o demônio nos tenta, o objetivo dele único sempre é de nos perverter e nos levar para a perdição eterna. Tendo sido criados bons para Deus, sua natureza ainda continua boa em si mesma. Porém, eles se tornaram seres pervertidos em sua vontade, buscando não mais o seu fim último, que é Deus, que é o serviço e a glória de Deus, mas justamente o contrário, isto é, tudo fazer para impedir que Deus seja glorificado. Não podendo atingi-lo diretamente, ou seja, não podendo atingir Deus diretamente, eles procuram agir sobre as criaturas de Deus na medida em que Deus o permite. Todas as ações demoníacas são com permissão de Deus. O demônio ele é homicida e mentiroso, ou seja, ele é astuto, falso e enganador. O Divino Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo, resumiu em poucas palavras essa psicologia diabólica.
de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, de Jesus, sobre o demônio. Abre aspas. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando ele diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Fecham-se aspas. Portanto, o demônio é homicida, ou seja, é assassino dos homens, e o pai da mentira, o mentiroso por excelência, que odeia a verdade. Qual é a verdade? Jesus, Deus. Porque a verdade nos conduz a quem? A Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, de Jesus, em João capítulo 14, versículo 5. O demônio odeia o Criador e, tendo se separado de Deus, separou-se para sempre da verdade e da vida. E através da mentira que ele dá a morte espiritual. Santo Agostinho, a respeito da afirmação de Jesus de que o demônio é homicida e mentiroso, diz o seguinte, Santo Agostinho, abre aspas, perguntamos de onde veio ao diabo ser homicida desde o princípio e respondemos que matou o primeiro homem, não enterrando-lhe um punhal ou infligindo-lhe qualquer outro dano no corpo, senão persuadindo-o a que pecasse, precipitando-o da felicidade do paraíso. Padre João Maldonado, um erudito exegeta jesuíta do século XVI, observa sobre esta mesma frase. Qual é a frase? Porque é mentiroso e pai da mentira. Diz o padre Maldonado. A maior parte dos autores entendem isso daquelas palavras que o diabo disse a Eva. Sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3, versículo 5. Palavras em que evidentemente mentiu. Quer dizer, uniu a mentira com o homicídio espiritual, perpetrando os dois crimes ao mesmo tempo. Chama-se ao diabo pai da mentira, porque ele é o autor e inventor da mesma, de tal modo que pode dizer-se que deu à luz a ela, a mentira. Quando tenta o homem, procurando afastá-lo de Deus, ele mente, apresentando uma falsa imagem da realidade, escondendo seus verdadeiros fins e enredando sua vítima ao engano, no sofisma e na falsidade. Portanto, ele é astuto, falso, enganador. Satanás se distingue por sua astúcia, escreve Monsenhor Cristiani. O que quer dizer esta palavra? A astúcia é um artifício enganador. O ser que age por astúcia tem mais intenções. Se ele fala, não é para dizer a verdade, mas para enganar, para conduzir ao erro, à inverdade. Satanás é falso, não se pode confiar nele. O que falta antes de tudo nele é equidade, lealdade, franqueza. Ele é equívoco voluntariamente obscuro e dissimulado. Ele também tem o que se chama de soberba demencial, ou seja, a inveja mortal. O que significa isso? Bem, por detrás dessa dissimulação se esconde o seu desejo oculto, assim expresso por Monsenhor Cristiani. O que ele diz? Ser como Deus. Este ato de orgulho é o fundo mesmo da psicologia de Satanás. Vós sereis como deuses, ou seja, ser como Deus, está na psicologia dele. Ele próprio, na sua queda, se considera como um Deus. Seu orgulho não está morto. O orgulho levado até a adoração de si mesmo é o que faz o demônio voltar-se contra o Criador. É o orgulho que, tendo-o afastado de Deus, fez dele o adversário. No livro do Eclesiástico, esta consequência do orgulho é posta em evidência, como diz em Eclesiástico 10, versículo 12 e 13, o seguinte: o princípio do orgulho é abandonar o Senhor e ter o seu coração afastado do Criador, porque o princípio do orgulho é o pecado. Aquele que se entrega a ele espalha a abominação. Compreendemos então porque Jesus Cristo, que é a vida, que é a verdade,
que é o caminho, tenha definido Satanás como o pai da mentira, o homicida desde o começo. E para nós, este termo de homicida, longe de ser excessivo, não diz senão um aspecto da verdade total. Satanás é, com efeito, acima de tudo, deicida. Ele quer matar a Deus, destruir a Deus. Vejam que o orgulho de Satanás e seus anjos malignos não conhece limites. Que orgulho demencial, comenta ainda Monsenhor Cristiani, nessa palavra de Satanás a Cristo, mostrando-lhe em espírito todos os reinos da terra, quando o demônio dizia, tudo isso eu te darei, se prostrado por terra me adorares. O fundo último da ambição satânica é este, tirar de Deus seus adoradores, fazer convergir as adorações dos homens para ele próprio. Resumamos-nos: o orgulho, a vontade de se fazer Deus, a astúcia, a inveja e o ódio do homem, tudo isto desembocando na mentira, no homicídio, no deicídio. Eis Satanás. Não lhe importam as derrotas que sofre continuamente, nem mesmo a final e definitiva, a que já está condenado. Sua soberba se satisfaz com os pequenos triunfos que obtém no esforço de levar as almas à eterna perdição. Comenta o cardeal Lepessier, diz o seguinte o cardeal: escudado na satisfação de certas vitórias parciais e na aspiração de grandes triunfos, e ao mesmo tempo não se preocupando com as vergonhosas derrotas sofridas, Satanás prossegue loucamente na sua faina de tentar arrastar as almas para a eterna perdição. O seu pendão está sempre erguido e o seu grito insensato de desafio e revolta ouve-se por toda a parte. Eu não quero servir, conforme Jeremias, capítulo 2, versículo 20. Essa obra do cardeal Lepessier se chama O Mundo Invisível. O demônio também é chamado de o pai da vulgaridade. Outro aspecto da psicologia maldita do demônio é a vulgaridade. Odiando a Deus, ele odeia tudo aquilo que é verdadeiro, belo, bom. Ele odeia a compostura, a dignidade, a seriedade, a serenidade. O abade João Cassiano já observava no século V o seguinte, abre aspas, palavras do abade João Cassiano. É fora de dúvida que existe entre os espíritos impuros o que o vulgo chama espíritos vagabundos, que são antes de tudo sedutores e bufões. Eles se postam constantemente em certos lugares e se divertem em enganar, muito mais do que em atormentar aqueles que eles encontram. Eles se contentam em fatigá-los por seus escárnios e suas ilusões. Fecham aspas. São os famosos demônios bufões que fazem talhar a manteiga, secam o leite das vacas, desencadeiam enxames de vespas ou de abelhas, etc. Tudo para fazer os homens perderem a paciência, praguejarem, blasfemarem, falarem palavrões, etc. Monsenhor F.M. Caterine, demonólogo francês, analisando a ação dos demônios segundo as narrações evangélicas, traça deles o seguinte perfil: medrosos, obsequiosos, poderosos, malfazejos, versáteis e mesmo grotescos. Em carta a Monsenhor Cristiani, o padre Berger, famoso exorcista, escreve: vós me perguntais, qual é a psicologia de Satanás quando ele está submetido à ação dos exorcismos? Bem, é preciso definir e resumir a psicologia de Satanás por essas palavras: orgulho, desprezo de sua vítima e tenacidade. Qual o poder que os demônios têm sobre a matéria? Eles têm poder sobre a matéria, sobre as coisas materiais? Já vimos anteriormente, com a presença dos anjos, em um lugar não se dá. Já vimos anteriormente como a presença dos anjos
em um lugar não se dá fisicamente, ou seja, no contato físico, pois são seres incorpóreos, e sim por meio de sua atuação, ou seja, o contato operativo. Os anjos estão onde eles atuam. Em virtude de sua natureza espiritual, eles podem exercer sua atividade e tanto fora dos corpos como no interior deles, conforme observa São Boaventura. Diz São Boaventura, abre aspas, os demônios, em razão de sua sutileza e espiritualidade, podem penetrar em qualquer corpo e aí permanecer sem o menor obstáculo e impedimento. Fecham aspas. De um modo direto e imediato, os demônios podem produzir na matéria apenas movimentos locais ou extrínsecos, transferindo uma coisa de um lugar para o outro, sem, entretanto, alterar a natureza ou a substância dessa coisa. De modo indireto, através desses movimentos locais, eles podem agir sobre a própria substância da matéria ao modificar a posição ou a quantidade dos elementos constitutivos da mesma. Caso Deus o permitisse, os demônios, por sua natureza angélica, poderiam causar toda espécie de transtornos físicos. O cardeal Lepessier afirma que se pode dizer que praticamente não há fenômeno no mundo que não possa ser realizado de um modo ou outro pelos anjos. Logo, também o podem os demônios. E não raro fazem, provocando tempestades, cataclismos, incêndios e outros desastres, como também aparições fantasmagóricas, ruídos infernais e perturbações de toda ordem. E quais os poderes que o demônio tem sobre o homem? Bem, em relação ao homem, os demônios só podem operar de modo direto e imediato sobre aquilo que nele é matéria, ou está a necessária dependência dela. Podem agir nas funções da vida vegetativa enquanto ligadas à matéria, e sobre a vida sensitiva, porque esta depende dos órgãos corporais. No que se refere às funções próprias da vida intelectiva, os demônios só podem chegar a elas indireta ou mediatamente, quer dizer, atuando sobre a parte corpórea e sobre a vida sensitiva, das quais a alma deve servir-se para desenvolver suas atividades espirituais. Em outros termos, os demônios podem agir diretamente sobre a parte corpórea do homem, mas apenas indiretamente sobre a sua inteligência e a sua vontade. Conforme ensina Santo Tomás de Aquino, o entendimento, por inclinação própria, só se move quando algo ilumina em ordem ao conhecimento da verdade. Ora, os demônios não querem conduzir ao entendimento à verdade, mas pelo contrário, entenebrecê-lo como meio de levar o homem aonde? Ao pecado. Por isso eles não conseguem mover diretamente a inteligência do homem e procuram então influir sobre ela indiretamente, através da sua ação sobre a imaginação e a sensibilidade. Os demônios não podem tampouco mover diretamente a vontade humana, pois isso só o próprio homem ou Deus podem fazer. Mesmo que o maligno, por permissão divina, se assenhorie do corpo do homem e entenebreça sua mente, como se dá na possessão, ele não pode obrigá-lo a pecar, pois a vontade não participaria dos atos maus assim realizados, os quais seriam, em consequência, pecados apenas materiais. Para mover a vontade do homem, os demônios precisam, de algum modo, convencê-lo, persuadi-lo a praticar uma ação má, ainda que sob a aparência de um bem. E a ação persuasiva do demônio? O demônio não força, ele propõe, ele sugere, ele persuade, ele alicia. O demônio não tem o poder de obrigar os homens a fazer ou deixarem de fazer algo. Por isso procura persuadi-los para que se deixem conduzir pelo seu mal. Ele não os força, ele propõe, sugere, persuade, alicia, escreve o padre Tugendek, jesuíta, um exorcista e demonólogo francês. E acrescenta, no Éden,
Ele deu a Eva razões para ela transgredir a ordem divina. No deserto, solicitou a nosso Senhor pela atração de uma dominação universal. São Tomás também se refere a essa obra de persuasão do demônio, explicando que a vontade humana não se move internamente por ação do próprio homem ou de Deus. Externamente, ela pode ser solicitada pelo objeto, que entretanto não força o homem a escolher o que ele não quer. O demônio, quais são as doutrinas perversas do demônio? Bem, vamos lá. O demônio tem uma doutrina mentirosa que opõe-se à doutrina de Cristo. Em sua introdução ao Tratado sobre os Anjos, Santo Tomás de Aquino comenta, o padre Aureliano Martínez, o seguinte: o demônio tem suas doutrinas perversas, as quais o apóstolo chama espírito do erro e ensinamentos do demônio, conforme na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, com as quais, como Deus deste mundo, cega a inteligência dos homens para que não brilhe nelas a luz do Evangelho, segunda carta aos Coríntios 4, versículo 4. Doutrinas que propala mediante falsos apóstolos e operários enganadores que se disfarçam em apóstolos de Cristo. E não é de espantar, pois o próprio Satanás se disfarça em um anjo de luz, como São Paulo diz em segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13 e 14. Tentando os fiéis de incontinência, primeira carta aos Coríntios, versículo 7, versículo 5, e de ira, carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 27. Foi por essa razão que o Divino Salvador definiu o demônio como aquele que não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando ele diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. João 8, 44. Por meio dessa ação de persuasão, o demônio procura na tentação não apenas induzir-nos a cometer este ou aquele pecado, mas afastar-nos completamente de Deus. E quais são os limites à ação do demônio? Bem, por mais poderoso que seja, com uma capacidade de ação superior à de qualquer outro ser criado, o demônio, portanto, não é onipotente. Sendo mera criatura, ele tem suas limitações, decorrentes de 3 fatores: a sua própria natureza, condição particular de cada demônio e a vontade permissiva de Deus. Quais são os limites impostos por sua própria natureza? Bem, com toda criatura, o demônio está limitado em sua atuação pela sua própria natureza. Por mais elevado que seja o seu poder, este não pode ultrapassar os limites da sua natureza criada. Ele é um ser finito, contingente. Não se deve, pois, de forma alguma julgar que ele é capaz de saber tudo, ou seja, ele não tem onisciência. Ou de poder tudo, ele não tem onipotência. E está em todos os lugares, ele não tem onipresença. Esses atributos são exclusivos de Deus. Sua inteligência, embora se tenha mantido intacta, está privada de todo auxílio sobrenatural. Os demônios perderam com o pecado toda a forma de conhecimento sobrenatural, enquanto os anjos bons veem em Deus o estado de uma alma. Se ela está na graça divina ou em pecado, os demônios só podem fazer conjectura a respeito. O mesmo se pode dizer quanto a certos acontecimentos futuros que Deus revela aos seus anjos. Por sua natureza, nem os anjos, nem os demônios podem conhecer o futuro livre ou o futuro contingente, isto é, aquele que depende da vontade divina e do livre-arbítrio humano, mas somente Deus que pode revelar isso aos seus anjos. Outro limite natural à ação do demônio é, como vimos, a sua impossibilidade de agir diretamente sobre a inteligência e a vontade humanas. Ele tem de usar meios indiretos, como a sensibilidade, a imaginação, as paixões e, sobretudo, a persuasão. E quais são os limites devidos à condição particular de cada demônio? Bem, outro limite à atuação demoníaca vem da diversa condição de cada demônio. Assim como existem desigualdades entre os homens, também entre os anjos e os demônios não são iguais. Por isso, nem todos os demônios têm o mesmo poder. Outro fator de limitação é a posição relativa de cada demônio na escala dos anjos decaídos e as eventuais ordens e proibições que
que existem entre eles. E os limites impostos por Deus? Bem, o demônio só pode agir em detrimento do homem com a permissão de Deus. Ensino cardeal Lepsier, diz ele, é preciso que nos lembremos sempre de que, por muito grande que seja o poder do demônio, tem limites que lhe foram sabiamente determinados pelo Todo-Poderoso. Ele pode, sem dúvida, fazer-nos mal, mas não além daquilo que lhe é permitido. E bem conhece que o seu poder não pode durar muito. Pode ser que o conhecimento de curta duração do seu reino contribua para que redobre a sua atividade nos tempos que se vão correndo. Mas todos os seus esforços obedecem aos impenetráveis desígnios da providência, que só permite que a sua influência seja exercida até certo grau, de forma que nos possamos colocar debaixo da proteção de Deus e ganhar pelos nossos méritos a vitória final e a coroa da imortal glória que nos espera no céu. E por fim, nós vamos falar, nessa aula de hoje, sobre o poder dos anjos bons sobre os demônios. Bem, ensina Santo Tomás que os anjos bons, mesmo que por natureza pertençam a uma hierarquia inferior ao de algum demônio, por exemplo, em relação a Satanás, sempre têm um domínio sobre os anjos decaídos. Pois os anjos gozam de perfeição da amizade de Deus, da qual estão privados os demônios. E esta perfeição é superior à mera excelência natural, a única que permanece nos demônios. Por isso, observa o cardeal Lepsier, ele diz o seguinte: a sabedoria de Deus torna-se ainda mais manifesta quando consideramos que ele colocou os espíritos malignos debaixo do domínio dos anjos bons e deu a cada homem, neste mundo, um anjo bom que o ilumina, guia os seus passos e o defende contra os seus inimigos. Por isso, os assaltos do inimigo das almas são aniquilados pela intervenção daqueles espíritos que se conservam fiéis a Deus, e o demônio acaba por contribuir para a maior glória do Criador. Com isso, terminamos aqui a nossa terceira aula. Mas na próxima aula ainda teremos uma terceira parte desse tratado de demonologia, onde nós falaremos sobre as questões das tentações, das infestações, a questão da possessão e as práticas, digamos, supersticiosas. Que o Senhor nos abençoe, guarde-nos de todo o mal e nos conduza à vida eterna.